Eu acho o seguinte, você pode ver uma crise de duas maneiras, como uma confusão, ou você pode ver uma crise como uma oportunidade. E essa crise, na nossa visão, é uma oportunidade, porque a liderança anterior, e vocês podem ver até do ocorrido agora na comissão do PL dos militares, que é justamente o que nós estávamos querendo evitar. Né? A liderança anterior, nitidamente, estava contra o governo já. Então, isso ficou claro nas gravações que foram feitas, chamando o presidente de vagabundo, né? Falando que vai implodir o presidente. Então, assim, e pior que isso, atuando contra o governo, retirando deputados pró-governo das comissões, à véspera ou às vésperas daquilo que poderia ter sido a votação do projeto de lei dos militares, que é um dos principais objetivos do governo agora, onde estava o líder do PSL, estava lá, trocou, tirou os deputados que faziam parte da comissão, se colocou como membro, pediu a palavra e, depois de meses de negociação, depois de várias rodadas do Ministério da Economia, do Secretário Nacional de Previdência, Rogério Marinho, com os governadores, com as comandantes gerais das PMs, dos bombeiros, com as Forças Armadas, com cada comandante das Forças Armadas, com o ministro da Defesa, com o ministro da Economia, depois de todo o esforço, com os líderes da Câmara, o ex-líder, que nunca foi naquela comissão, entra e diz que o projeto de lei está desequilibrado, contou falácias sobre o projeto de lei. Então, assim, era exatamente isso que a gente queria evitar, e é isso que a gente quer realmente evitar com essa oportunidade ao invés de crise. Bom, no momento ainda é prematuro dizer para que lado vai, se as pessoas vão sair do PSL. É difícil falar. O que eu posso dizer é que a Justiça agora acabou de conceder uma liminar suspendendo os processos disciplinares, e isso vai, na nossa perspectiva, dar uma estabilidade na permanência do Eduardo na liderança, porque estava muito claro que isso era uma manobra para obter maioria. Então, todos aqueles que pediram transparência e todos aqueles que votaram a favor do Eduardo estavam sendo processados por ter, sei lá, infringido alguma regra estatutária. Isso aí, nitidamente, é uma manobra para tentar conseguir a maioria e impor o líder pelo bloco do lado de lá, que está mais aliado com uma imprensa chamada de ala bivarista, né? Em contraposição com a ala bolsonarista, que a que eu faço parte. Então, é isso. Que o PSL tinha um deputado no início da legislatura passada e agora tem 53, já teve 54, né? Isso é um fato. É natural que um partido que tem crescido tão abruptamente, que ele tenha dificuldade, inclusive, de se entender como partido, de se posicionar. É normal. Acho que, em alguma medida, eu já previa que alguma disputa como essa aconteceria. Talvez se nós tivéssemos feito uma eleição no começo do ano, porque o Valdir não foi alçado à condição de líder por meio de uma eleição, nós teríamos eleito alguém que estaria legitimado para, de vez em quando não houvesse tempo, falar pelo grupo sem consultar. Não sei se haverá tempo suficiente diante dessa escalada da crise para que o partido aprenda a tempo de não permitir uma ruptura total, não sei, é uma possibilidade, mas é natural. Agora, não é responsabilidade, lógico, porque o PSL tem intenção de influenciar os demais, né? Mas é algo muito maior do que o PSL, a condução de uma base de governo, inclusive é maior do que a própria liderança do governo. Bom, nós nunca marchamos juntos. A verdade é que o delegado Valdir conduziu a presidência do PSL em Goiás de uma maneira extremamente egoísta e individual. Porque o PSL em Goiás, durante a eleição, ele recebeu R$420 mil, e nenhum outro candidato, a não ser as candidatas, e dentro do mínimo legal, e muitas das vezes com propagandas casadas, com ele e a candidata, receberam recurso. Nenhum outro candidato recebeu qualquer recurso de fundo eleitoral partidário que ficou concentrado nele. A minha relação com ele é em função dele, não de mim, porque eu, como líder do governo, sabia que teria que lidar com ele quando ele foi. Ficou abalado, a gente conseguiu, por causa dos embates da Previdência, das dificuldades, das madrugadas aqui, a gente conseguiu, vamos dizer assim, ir nos aproximando a ponto de, pelo menos, haver algum tipo de tolerância.
Mas no momento em que ele começou a se contrapor demais ao governo, e de modo especial, quando começou a falar dos filhos do presidente, do próprio presidente, das políticas do governo, começou a ameaçar as votações, aí houve uma decisão, não do Vitor Hugo, porque enquanto era um problema regional, eu não me sentia à vontade para eu patrocinar qualquer tipo de mudança no PSL, porque poderia soar como algo pessoal. O cara está trazendo uma questão regional para uma coisa muito maior, que é a liderança do PSL, que atinge o país como um todo. Mas depois que passou a ser por parte dele, como ele falou, ele repetiu agora, ele falou no começo do ano, não, a previdência dos militares é um abacaxi que tem que ser descascado. E ele falou de novo, acabou de falar agora. Então, quando ele começou a partir para esse lado de colocar as votações do governo em risco, obstruiu a medida provisória, que tinha risco de caducar, então começou a ficar insustentável, e quando o grupo que está mais próximo do presidente decidiu, então, junto com o presidente, com o apoio do presidente, pedir transparência, e o delegado Valdir preferiu ficar do lado de lá de quem não quer transparência, aí ficou mais evidente que não tinha condições nenhuma dele permanecer. Aí depois houve a gravação, ele externou aquilo que ele pensa do presidente, achou um vagabundo, disse que vai implodir o presidente, depois repetiu isso na imprensa, não mais gravado. Assim, ficou insustentável a permanência dele na liderança, e porque simplesmente não há uma relação de confiança. No modelo anterior, quando um partido era dono de um ministério, e do ministro até o último, o cargo mais baixo, a lealdade do ministério era para com o presidente do partido, não com o presidente da República. E, ao mesmo tempo, isso prova das análises das delações premiadas, das sentenças, dos acordos, esse modelo acabava redundando em graves problemas de corrupção. Então, para não recorrer, ou para não cair nos mesmos erros, o presidente da República decidiu não fazer, como eu falei, acertadamente, mas tem consequências para o parlamento. Então, a relação no primeiro semestre ficou uma relação estremecida, com uma série de problemas, de discussões, de queda de braço, ou cabo de aço ali, né? Mas no final, acho que agora as coisas estão se assentando muito mais, e eu acho que o balanço é positivo, porque nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência, né, na Câmara dos Deputados com 379 votos, 71 votos além daquilo que era necessário. Todo mundo já imaginava que 308 fosse um quórum alto, né? Mas nós conseguimos aprovar com 71 votos além daquilo que era necessário. Repetimos o feito não com a mesma margem, mas um pouquinho só menor no segundo turno, né, com 370, e depois mantivemos uma estabilidade nos destaques, o que garantiu também que a proposta não se desidratasse demais nessa votação. Tinha destaque lá que era 200 bilhões, 250 bilhões. Né? Numa votação poderia nos custar caro, aí, talvez até ter que fazer uma próxima reforma daqui a 2, 3 anos. Com essas movimentações que o presidente fez, reequilibrando os ministérios palacianos e essa dança da cadeira de liderança, acho que nós podemos dizer que estamos vivendo o melhor momento para a reestruturação, para o prosseguimento agora. Bom, primeiro, eu acho que era natural que houvesse críticas ou até algum incômodo ou alguma desconfiança pelo fato de que eu não era deputado na legislatura passada, as pessoas não me conheciam. Esse era o primeiro aspecto. Segundo, porque também alguns dos que me criticavam queriam estar na função. Né? Ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade, também é uma grande honra ser o líder do governo na Câmara, porque trabalha diretamente com o presidente, tem acesso a ele, e em alguma medida pode tentar contribuir para assessorar o presidente diretamente no direcionamento das políticas públicas, e isso é um privilégio. Então, é natural que parte dessas críticas também fossem oriundas de alguém que quisesse estar no meu lugar. Agora, o que eu fazia sempre? Né? Eu procurava ouvir com humildade as críticas e separava aquilo que era de cunho político. Isso aqui é alguém que quer ser o líder do governo. Então, não tem fundamento. Bom, isso aqui é alguém sério que está falando e ele está realmente apontando algo que eu poderia ter feito melhor. E essa crítica eu absorvia e procurava melhorar. Mas eu compreendia também aquilo que eu falei no início. Muito do que nós vivemos aqui na liderança do governo no primeiro semestre tinha a ver era um reflexo das acomodações
do que foram as eleições. E das personalidades e nuances e melindres e de todos os atores envolvidos. Então, assim, a minha decisão foi adotar uma postura mais discreta, conciliadora, para não ser mais um fator complicador. E quando eu via que as coisas estavam andando para o mesmo caminho que o governo queria, eu ia monitorando e conterando. Quando eu via que algo poderia escapar, eu me envolvia mais diretamente, sem tentar ter qualquer tipo de protagonismo que fosse desproporcional com o fato de eu estar chegando na política agora. Então eu quis fazer isso para que os avanços fossem feitos de maneira gradativa e firme. O protagonismo do legislativo, na minha visão, não é decorrência da falha do governo, foi uma opção do presidente. Se o presidente quisesse fazer os moldes do que outros presidentes fizeram, que é capturar o legislativo, ele poderia ter feito, teria um desgaste político imenso, porque não foi o discurso que ele adotou e nem a prática que ele fez durante 28 anos que ele estava aqui, sempre foi um deputado independente. Então, quando o presidente fala assim, não, eu apresento o projeto de lei e os deputados votam como eles querem, é porque ele fazia isso quando ele era deputado. Então, e o protagonismo do legislativo não é algo ruim para o país, pelo contrário, é mais um poder que tem condições de criticar, de controlar, de fiscalizar e de se impor para a sociedade, não impor para a sociedade brasileira, mas se impor diante dos demais poderes, como mais uma vertente de atuação estatal que tem possibilidade de defender interesses de segmentos, de defender interesses de parte da população. Porque se somar os votos de todos os deputados federais juntos, tem mais votos do que qualquer outra autoridade na República. Então, o parlamento é, em si, a casa mais legítima de todos. Agora, isso é um fato quando se soma. O problema é conseguir essa maioria em torno das pautas, de modo especial em torno das pautas que são positivas para o país. Bom, primeiro, o capitão Augusto era vice-líder do governo até pouco tempo atrás. Então, a não ser que ele próprio tenha se abandonado, ele era governo. Ele, assim, é a mesma coisa quando algum presidente de comissão, por exemplo, que é do PSL, e o PSL é governo, por definição, critica que o governo não está presente. Fala, mas peraí, você é governo, você está presente. E no caso do capitão Augusto, mais ainda porque ele era vice-líder do governo no começo do ano, e a vice-liderança do governo é algo construído a partir de uma escolha presidencial. É o presidente que não é o líder do governo que vai lá e assina um documento aqui, como são as vice-lideranças dos partidos. Então, o líder do governo é apontado pelo presidente e seus vice-líderes também. Então, assim, inclusive eu falo isso aqui com muita tranquilidade, porque eu já falei para ele e já falei isso na comissão, quando essa crítica foi feita. Ele tinha sido feito, acho que 2 dias anterior, 2 dias, né, daquela minha manifestação, e eu fui lá e falei, eu fico até, em certa medida, consternado, porque você era vice-líder do governo até pouco tempo, você está dizendo que o governo não estava aqui, estava pela presença do próprio relator. O que ocorreu no caso do governo é uma priorização. A gente não tinha no primeiro semestre, diante disso que eu falei dessa conturbação do ambiente político decorrente da eleição, havia uma concentração de esforço para que a Previdência andasse. Mas o projeto de lei... E depois foi criado um grupo de trabalho que é praticamente informal, porque ele não tem capacidade deliberativa. As votações que acontecem lá, a despeito de todo o esforço dos membros, né, de estudarem a matéria, eu fui, acho que 1 ou 2 vezes no grupo, e vi as manifestações todas muito técnicas, lógico, técnicas, mas defendendo seus posicionamentos políticos, né? É lógico que cada um sustenta tecnicamente a visão política que tem. E eu via isso muito claramente nos deputados de esquerda e nos deputados mais alinhados no nosso espectro político. Mas só que, por ser um grupo informal e com prazo muito elástico, sim, o papel do governo nós, diante das outras pautas importantíssimas que estavam tramitando, a estratégia foi priorizar a chegada dele agora no plenário. Em algum momento, nós torcemos, né, que chegue ao plenário ainda esse ano, e nós vamos tentar recuperar tudo aquilo que foi desidratado nesse grupo. Inclusive, o capitão Augusto poderia, como relator, ele é um relator informal, na verdade, ele vai ser relator no plenário.
Se ele quisesse, ele poderia manter o texto integral da forma como o ministro Sérgio Moro mandou, ou poderia incorporar ideias dos outros projetos que estavam tramitando, mas mantendo o projeto original. Só que ele entrou num acordo, eu não sei exatamente quem participou, de que ele respeitaria o grupo de trabalho e do que ele também já se manifestou, ele vai brigar para, ainda que respeitando o grupo de trabalho, ele também vai brigar para que a gente reidrate o projeto no plenário. Assim, reconheço a importância que ele teve durante a campanha, né, subsidiando uma parte considerável dos eleitores do presidente, até a própria atuação do presidente. Eu li algumas partes de livros dele, sigo ele no Twitter, mas confesso que não é alguém que me inspire 100%. Aos moldes do que ele mesmo prega, eu tenho críticas, não só ele, mas qualquer outra pessoa que pensa, que expressa suas opiniões. Então, eu leio com atenção, porque sei da inteligência, da capacidade dele, mas eu não me alio a todos os comentários que ele faz, simplesmente porque é ele que está fazendo. Pelo contrário, os filhos do presidente atuam, na minha visão, 100% aliados com o pai para ajudar o governo. Eu tenho uma ótima relação com todos eles e das minhas conversas que eu tive lógico, com contatos variados, mais com o Eduardo agora por causa de estarmos na mesma casa e num objetivo comum, mas também tenho contato com o Flávio, já tive alguns contatos com o Carlos e a minha avaliação é de que eles contribuem, não prejudicam. Agora, então tem muitas pautas ainda. Nós estamos terminando de votar a reforma da Previdência no Senado agora, né, no segundo turno, mas nós temos ainda a reforma tributária, tem as pautas microeconômicas ligadas ao Banco Central, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central, a questão do microcrédito, a questão das resoluções bancárias, a revisão do nosso sistema cambial, nós temos a questão do saneamento, temos a questão do licenciamento ambiental, tem as privatizações. Então, tudo isso são pautas importantíssimas ligadas à área econômica que nós queremos avançar o máximo possível ainda esse ano e o ano que vem. E, paralelo a isso, como você muito bem falou, quem votou no presidente e no nosso espectro político tem a perspectiva de que outras pautas avancem, como a questão das armas, como a questão do Escola Sem Partido, né, e outras pautas conservadoras. Agora, eu acho que esse ano o foco ainda vai ser as pautas econômicas. E conforme as pautas econômicas forem se resolvendo, a gente vai conseguir ir introduzindo as pautas de costumes de maneira paulatina, inclusive para ir construindo maioria e não colocar as pautas principais logo de cara e ter alguma derrota.